Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comedy na área, começando nesse dia 2 de janeiro de 2024. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, comenta, compartilhe e vamos juntos. Hoje foi o dia da posse de Augusto Melo. Augusto Melo, novo presidente do Corinthians. Boa sorte, presidente. Tudo de bom. Que você faça um mandato, um dos melhores mandatos, seja um presidente e conclua aquilo que você pensa e faça o Corinthians voltar a ganhar títulos. Augusto Melo, que disse que está aí em andamento a negociação com o Gabigol, espera agora a resposta do jogador e dos dirigentes do Flamengo. Eu acho que vai ser uma boa, tanto para o Gabigol quanto para o Flamengo. O Gabigol não vai aceitar ser reserva no Flamengo. E a gente espera, Augusto Melo, que o Corinthians volte a ganhar títulos, né? Desde 2019 nós não sabemos o que é taça. Taça de champanhe a gente tomou no Natal. Agora a gente quer ganhar a taça, campeonato. E o Corinthians com as novidades, né? Já tem o Cássio e o Carlos Miguel, que são intocáveis no gol. Tem o Diego Palacios, lateral esquerdo do Equador, que é bom jogador. Félix Torres, zagueiro, junto do Lucas Veríssimo. Aí você tem aí o Fagner na direita, talvez trazer o Mancuso do Estudiantes para ajudar ali. Você trouxe o Ranieri do Cuiabá, tem o Maicon, o Rodrigo Garro do Tajeres, que é um meia muito bom. Vamos ver, né, Rojas? Se esse ano, Rojas, Matias Rojas, se até na FIFA você falou de levar o Corinthians, hein? Vamos ver se você joga, hein? Tinha que ter levado o Duílio, e não o Corinthians, né? Quem não pagou você foi o Duílio. Duílio e essa renovação e transparência. Yuri Alberto, será que esse ano vai ser o ano, Yuri Alberto? Esperança é a primeira que nasce e a última que morre, mas vamos ver. Tem Gabigol também na mira, que eu acho que se vier vai ser uma grande contratação e estou confiante que vai vir, apesar do jornalista Vene Casagrande negar, Vene. Ô Vene, é claro que você vai negar, né? Porque se é flamenguista, se é setorista do Flamengo, como você não vai negar que um dos maiores ídolos da história do Flamengo vai jogar no Corinthians? É claro que você vai negar. Vocês não querem reforçar o Corinthians, vamos ser sinceros, né? Pelo amor de Deus, chega de soberba. Aceita que dói menos, tá bom? Porque em 2013 o Flamengo levou o Chicão, o Flamengo montou um selo e timão, você lembra? Tinha Chicão, tinha Lee Edson, tinha muitos jogadores do Corinthians já jogaram no Flamengo. E é assim que a vida toca. Fazer o que, né? Faz parte. Mas eu espero que o Gabigol venha e também Augusto Melo. Que com essas contratações do Corinthians, ele que prometeu aí na posse aí, a chegada de mais 6 contratações, já chegou o Hugo, chegou o Diego Palacios, 2 atrás esquerdos, chegou Félix Torres, zagueiro. Quem mais chegou? Ranieri 4, o Rodrigo Garro 5 e tá faltando alguém, que eu não sei quem que é. São 5 contratações até agora. Vão chegar mais 6. Talvez o Gabigol seja a cereja do bolo. Vamos esperar para ver. Mas calma, muita calma nessa hora. Na hora que for anunciado, a gente vai soltar foguete, vai comemorar. O que importa agora é o Augusto Melo, o Corinthians voltar a ganhar campeonato. É o que a gente quer de você, que você cumpra as promessas, que o Corinthians volte a ser o grande Corinthians. E calma, Rubão. Calma que não acabou a farra, nem começou ainda. Calma. Devagar, devagar com andame, devagar. Porque o Palmeiras e o Flamengo estão à frente do Corinthians, isso é negável. Planejamento, treinador, elenco. O Corinthians está começando, nós somos a quarta força. Então tem que ter um pouquinho de calma e paciência. Lembra 2017, como foi, né? Muitos desenhavam, a imprensa dizia que o Corinthians ia cair e deu no que deu. Então vamos começar devagar, pezinho no chão. A gente não é nada perto deles. A gente está começando a construir um prédio para aí sim a gente eventualmente poder subir e falar que a gente está aí nos primeiros lugares. Tem que ter calma, muita calma nessa hora.
O Corinthians é muito grande, tem que ter paciência, muita paciência. E eu desejo ao Augusto Melo que você faça um grande mandato, que o Corinthians volte a ser o Corinthians, que a gente consiga pagar o estádio, que você faça isso e que o Corinthians realmente dê a volta por cima, que a gente espera, viu? E o estádio é pagável, claro que é pagável, com shows, com marketing, com muitas outras ações que não foi feito pela Renovação e Transparência e que agora, na minha opinião, pode ser feito. Então, assim, é muito fácil a gente estar falando aqui, mas é claro que a ação de marketing e o estádio que o Corinthians tem, temos condições sim. O Palmeiras está com o estádio quitado. O Flamengo, que pensa em ter um estádio, tem a vida financeira bem organizada. O Corinthians tem condições totais, porque o Corinthians é grande. Então, assim, fazendo marketing, investindo em ações, fazendo parcerias, buscando parceiros. O Corinthians pode até calar a boca daquele presidente da Argentina, lá do Argentino Júnior, lá, que difamou o Corinthians dizendo que o Corinthians era mal pagador. Os maus pagadores, senhor presidente da Argentina, já saiu do clube. Quem deu cano em vocês não foi o atual presidente que está entrando agora. Ele não estava nem por dentro da ação. Foi o ex-presidente lá, o senhor Duílio Monteiro Alves, que fundou o Corinthians. O senhor Roberto Andrade, o senhor André Sanches. Esse pessoal aí. Então, assim, tem que pensar muito, né? Agora, Augusto Melo, vai pra cima e tamo junto. Vamos que vamos. Corinthians é Corinthians, vai Corinthians. Conversar com o Neto. Neto, tudo bem? Boa noite. O que esperar do Corinthians, do Augusto Melo agora, nesse mandato? O que você espera do Augusto, Neto? Boa noite, diga-se de passagem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito do Santo, amém. Vai Corinthians, é nós. O que esperar do Augusto Melo é que ele faça 50% do que prometeu. Que já está contratando, contratou o Ranieri, contratou Diego Palacios, contratou Félix Torres, contratou Rodrigo Garro, diga-se de passagem que eu estava com um pigarro danado, rapaz. E aí, o Corinthians é o Corinthians, irmão. E se trouxer o Gabigol, diga-se de passagem, o Gabigol vai ser titular no Corinthians, vai fazer muito gol, vai voltar para a seleção brasileira, que eu acho que ele vai para a seleção brasileira, que ele é um baita do jogador, eu já falei isso para ele, é um dos maiores jogadores que o Corinthians tem, diga-se de passagem, vai ter. Ele vai ser ídolo, não vai ser reserva. E aí eu tenho tudo para dizer que o Gabigol não vai aceitar ser reserva com o Tite. Ele vai vir pro Corinthians. Tudo é possível, irmão. A imprensa desdenha demais do Corinthians, rapaz. O Corinthians não tem condição para isso. O Corinthians não paga nada. O Corinthians deve pros outros. Ah, mas se é pro Palmeiras, se é pro Flamengo, se é pro raio que o parta, ninguém fala nada, né? Mas como é Corinthians, o mundo acaba. A imprensa tem que dar graças a Deus que existe o Corinthians, rapaz. Se não fosse o Corinthians, que seria de vocês, da imprensa? Vocês morreriam de fome, que não teriam de quem falar, né? Diga-se de passar, porque o Corinthians movimenta o mundo do futebol. Se não fosse o Corinthians, irmão, você está na bala, diga-se de passagem. Augusto Melo, desejar boa sorte para você. Que você faça um mandato daqueles, que o Corinthians volte a ganhar título, que o torcedor corintiano espera. E que você monte um time. Rubão, calma. Não é para acabar com a farra de ninguém, que nós não vai acabar. Diga-se de passagem, o Palmeiras e o Flamengo estão na frente. Mas pelo menos para nós ganhar 2 títulos esse ano. Tem condição, diga-se de passagem. O que eu achei das contratações do Corinthians? Gostei da contratação do Ranieri, bom jogador. Félix Torres eu não conheço. Vi os lances dele, parece ser bom zagueiro. Diego Palacios, tecnicamente, um lateral esquerdo muito bom, que é da seleção do Equador, baita do jogador, vai chegar no Corinthians e vai arrebentar. Aí você contratou o Rodrigo Garro, que está com o pigarro, diga-se de passagem. Aí eu quero ver, Rodrigo Garro, que é um jogador novo, foi bem no futebol argentino e tem tudo, diga-se de passagem, para lembrar o Rafael Veiga do Palmeiras, hein? Um meia canhoto, que dribla, que arma a jogada, que chuta de bem de fora de área e que bate bem falta. Então é o seguinte, lembra o Rafael Veiga e lembra o Marcelinho Carioca. Ô Marcelinho, tá de brincadeira, Marcelinho, diga-se de passagem, hein? Pelo amor de Deus. Aí, o que nós esperamos do Corinthians? Que o Corinthians realmente volte a ganhar título. E eu espero, Augusto Melo, confio em você,
que o Corinthians vai ganhar pelo menos 2 títulos esse ano. 2 títulos. É isso que nós vamos ganhar. E aí, vamos calar a imprensa anti-Corinthians, porque de imprensa anti-Corinthians tem demais. Diga-se de passagem. E o Gabigol, Neto, você acha que o Gabigol vai jogar no Corinthians? O que você vê em relação a esse jogador? Você acha que tem condição do Flamengo liberar o Gabigol para o Corinthians? Porque o Flamengo vai dificultar. Eu acho que o Flamengo pode realmente ter 2 opções. O Gabigol pediu muito para renovar e o Flamengo pode perder ele no meio do ano caso não renove. O que você vê em relação a isso? Eu acho o seguinte, pedir 3 milhões quase para o Flamengo, diga-se de passagem, é a opção deles renovar. Porque senão depois vai perder de graça. Perder de graça é pior. Então eu acho que é melhor eles liberar por uma compensação financeira, diga-se de passagem. Já liberaram o Everton Ribeiro para o Bahia? Jogador é ídolo para sempre. A história fica. Mas o jogador também não vai ficar para ser reserva. Diga-se de passagem. Para mim, o Gabigol vem para ser titular, vem para fazer gol e vem para o Corinthians. Essa é a resposta. Diga-se de passagem. Com relação a isso, o que eu vejo é o seguinte: ou o Flamengo aceita uma proposta boa, razoável, e libera o Gabigol e ainda sai com dinheiro, ou vai perder ele no meio do ano. E aí o Corinthians, irmão. O Corinthians é o Corinthians. Quem quiser duvidar do Corinthians, tem que ver o quanto o Corinthians é grande, rapaz. Não sabe a história do Corinthians. Vocês não conhecem a história do Corinthians, irmão. Vocês não conhecem. Porque o dia que vocês conhecerem, meu irmão, vocês estão na bala, diga-se de passagem. O Corinthians é um dos maiores vencedores de título paulista, tem 30. Nós temos 7 títulos brasileiros. Nós temos 2 mundial, rapaz, 2 mundial. Uma Libertadores. Nós temos uma Recopa. O que mais que eu falo o que para vocês? Nós só não ganhamos a Sul-Americana esse ano. Que pro André Negão, o Corinthians tinha a Sul-Americana, né, André Negão? Sai de sacanagem. Só não ganhou, diga-se de passagem, sabe por quê? Porque o senhor Duílio Monteiro Alves, diga-se de passagem, né, Duílio? Você mandou o Luxemburgo embora. E o time estava em nhaca, desgraçado. Mas, esse ano, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, nós vamos ganhar a Sul-Americana. E aí não vai faltar mais nada. Diga-se de passagem. E o que esperar do Yuri Alberto esse ano? Você acha que o Yuri Alberto ele tem condição de fazer uma temporada melhor? Porque essa temporada de 23 foi uma péssima temporada. Foi uma das piores temporadas do Yuri Alberto. O que você vê em relação a isso? O Yuri Alberto é uma piada, diga-se de passagem. Se quiser jogar, ele joga. Jogador de Instagram, diga-se de passagem. Aí vai, busca a irmã lá, coloca o microfone na boca, dança cantando evidências, diga-se de passagem. A evidência que eu vejo na minha vida é a evidência que já passou muito tempo. Quando eu era jogador lá na Ponte Preta, não, no Guarani, Cascão. É no Guarani, tá de sacanagem? No Guarani, irmão. Aí fui pro Bangu, depois fui pro São Paulo, fui pro Santos, passei pelo Corinthians. E aí eu fui feliz demais, irmão. Fui feliz demais. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. O Yuri Alberto, só depende de você, irmão. Só depende de você. Você é novo, se você quiser, irmão, você faz gol e arrebenta a boca do balão. Mas vai depender de você. Se você não quiser, nem Jesus Cristo dá conta. Diga-se de passagem. E você acha que o Corinthians esse ano dá para brigar para ganhar 2 títulos por enquanto? Gostei muito da contratação do Ranieri. O Diego Palacios é bom jogador. O Félix Torres é bom zagueiro. Aí você contrata o Rodrigo Garro, bom meia também. Falta um lateral direito ainda. O Corinthians aos poucos vai arrumando um time. Você acha que dá para brigar por 2 títulos esse ano, Neto? Dá para brigar, mas com calma. Diga-se de passagem, não acabou a farra ainda, hein? Não acabou ainda, hein? Segura, meu amigo. Segura que nós vamos chegar devagarzinho e sempre. O Corinthians é o Corinthians. E toca o hino do Corinthians, Cascão. Vamos devagar, né? Gente, comenta aí, deixa um like e boa sorte, Augusto Melo. Tamo junto, presidente. Vamos que vamos, vai Corinthians. Fala, Bruno. Presidente, no seu discurso há pouco, o senhor falou que a situação é pior do que imaginava. E no último dia útil do ano passado, a diretoria, ainda sob o comando do Duílio Monteiro Alves, emitiu uma nota oficial
em que falava que iria tentar ainda regularizar pagamentos atrasados que tinham, e que se isso não fosse possível, que eles deixariam já 100 milhões para a nova diretoria que iria assumir. Pelo menos era o que constava na nota. Então, eu queria que o senhor detalhasse qual foi a situação encontrada, se a antiga diretoria conseguiu esses recursos e também se vocês já contam para o início dessa gestão com o dinheiro da venda do Moscardo, ou se por conta da lesão dele esse recebimento vai demorar um pouco mais. Obrigado. Bom, bem legal você falar isso em termos de Moscardo. Nós somos contra a venda dele desde o começo, porque é uma realidade. Quem conhece de futebol, quem participa o dia a dia sabe que é uma realidade. E eu até, em algumas reuniões, comentei isso. Nunca fui a favor da venda, mesmo porque em toda a minha campanha eu deixei muito claro que atletas formados em casa será a nossa terceira receita para frente. Primeira sempre será pontuais, camisa, rendas, enfim, serão receitas pontuais. E atletas a gente sempre quer deixar por último. Primeiro ele tem que se formar, tem que jogar, nos dar título e aí sim ele ser valorizado. Sou contra a venda de atletas recém-formados, assim como foi feito em 2023, 3, 4 meses, se vende por um preço inacreditável. Essa negociação, eu tive que, de uma certa forma, participar, né? Mesmo porque não era uma coisa que nós queríamos, mas, para vocês terem uma ideia, se nós não aceitássemos, eles pagariam a multa, que era muito mais barato. Então, eu queria entender o seguinte: se todos esses atletas que hoje lá foram feitos contratos aumentaram a dívida, por que não aumentaram a do Moscardo? E mais, na renovação do contrato dele foi dada uma porcentagem. Por que também não foi aumentada a multa contratual? Mas hoje a verdade é que existe uma multa, nós temos que cumprir. Só que, através de nós, eu, Rubens, trabalharmos bastante, ainda conseguimos tirar mais 12,5% do passe do garoto. Ou seja, a família tinha 20%, vão ficar só com 7,5% e o Corinthians com 92,5%. Assim como vocês vão saber em todas as contratações, tudo que se acontecer no Corinthians daqui para frente, vocês vão saber qual o valor, qual a porcentagem, para quem ficou, de quem que é. Nós vamos ter uma gestão muito técnica, muito profissional. Por tudo que aconteceu com o garoto, uma cirurgia de emergência, mas nada complicado, uma diretoria simples, para mostrar que o garoto é realidade, a venda continua, tudo perfeito, tudo conforme manda por eles, né? Está tudo sob controle, está feita a venda e o Moscardo é jogador do PSG. Presidente, só para reforçar, mas recebe a primeira parcela agora ou só na próxima janela? Só na próxima janela. Ainda sobre o Gabigol, em que termos estão sendo realizadas essas negociações? O Corinthians tem algum tipo de financiador, alguém que vá ajudar, caso possa ser concretizada? E a vinda do Marcos Braz hoje para presenciar a sua posse oficial como novo presidente do Clube do Corinthians tem algo a ver com essa negociação? Obrigada. Não, o Marcos Braz veio gentilmente representando o Flamengo, o presidente Landim, como veio o presidente do Bahia, como outros presidentes estão aqui, isso é uma forma carinhosa, e eu acho que o futebol daqui para frente ele tem que ter essa integração, tem que ter essa harmonia, assim como eu fui na posse do presidente Marcelo Teixeira, isso é uma satisfação, e a vinda do Marcos Braz puramente foi pelo fato da posse nossa, tudo sob controle. O fato da negociação com o Gabigol, eu conversei com a diretoria do Flamengo, nos interessa, está em tratativa, estamos conversando, vai depender deles, né? É um jogador que não é barato, né? Mas é um jogador que nos interessa, que tem as nossas características, como eu falo, seria um sonho do corintiano. Mas também, se não der certo, a gente sabe que tem as duas possibilidades. Se não der certo, a gente já tem o plano B e C, e a gente está partindo para isso também. Mesmo porque o Corinthians precisa de mais o centroavante também. Gabigol, tem conversas adiantadas também. Depende deles agora, né? A gente vem conversando bastante, é um atleta que nos interessa, que eu sempre brinco, né? Tem as nossas características. Então aí, né? Já fizemos a nossa parte, a gente sabe que é difícil, é uma contratação, hoje é um dos melhores jogadores do país, é um ídolo por onde passou, e nos interessa sim, sempre deixei claro, a nossa parte já fizemos, agora depende deles, né? E está caminhando bem, se Deus quiser.
A partir de hoje, só joga no Corinthians quem entender o que é o Corinthians. No último mês, passamos por um processo de transição e constatamos que, infelizmente, a situação do clube é pior do que imaginamos. E aqui não falamos apenas da dívida bilionária conhecida por todos. Falamos da profunda desorganização administrativa, da falta de processos internos, dos contratos que não colocam o interesse do clube em primeiro lugar. Isso quer dizer que não será possível fazer algo que prometemos durante a campanha. Não será possível. Não. Significa apenas que teremos de trabalhar muito mais duro, nos esforços, muito mais a cada dia para atingirmos nossos objetivos. E podem ter certeza, dedicação, vontade de vencer são as marcas dessa nova gestão. E contamos com o suporte, a compreensão e, por que não, as críticas de cada um de vocês que, assim como nós, só querem o melhor para o Corinthians. Durante a campanha eu prometi a vocês um choque de gestão, a maior da história que esse clube já participou. E hoje estou aqui para confirmar cada letra dessas promessas. Sim, fiel, a partir de hoje, o Corinthians passará pelo maior choque de gestão da sua história. E esse processo fundamental e histórico começa pela contratação de uma empresa de auditoria. E não pode ser qualquer empresa. A grandeza e a complexidade do Corinthians exigem sempre os melhores. Por isso, aproveito o evento de hoje, a presença de vocês e o fato de estar oficialmente empossado como presidente para anunciar a maior empresa do mundo de auditoria que contratamos, a Ernst Young. Uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Para nos ajudar nessa missão, provar a nossa honestidade, provar que o que queremos é o melhor para o Corinthians. Chega de coleguismo, chega de indicações. O Corinthians daqui para frente será gerido por pessoas honestas, pessoas técnicas, capacitadas que irão nos ajudar a tirar o Corinthians dessa situação. A torcida corintiana saberá apenas o que encontramos. A torcida corintiana não saberá apenas só o que encontramos, mas como encontramos o nosso Corinthians. E ao contrário do que alguns possam pensar, a auditoria não é uma caça a bruxas. Trata-se apenas de um importante instrumento para entendermos a situação do clube e planejarmos nossas ações no nosso dia a dia. Lutaremos incansavelmente pela pacificação política do clube, pois entendemos que, acima de qualquer diferença de pensamento, essa é a instituição e o nome do Corinthians. Aqui a opção mais segue nos olhos. No entanto, quero deixar claro, se alguém agiu de má fé e prejudicou o Corinthians, vai responder pelos seus atos. Lutar pela pacificação de nosso clube, como nós desejamos, não significa passar pano para quem manchou nossa história e acabou com a credibilidade da nossa marca.